Boa noite para todos, bom começo de semana, nessa segunda-feira. Primeiro um abraço para o seu Andrade, né? Você lembra dele? Foi gerente da Riachuelo tantos anos, que é espectador do programa, sempre com comentários interessantes a respeito das entrevistas. É um homem de muita percepção, né? Um homem que gosta demais de Londrina. Obrigado, seu Andrade, obrigado pela audiência. Olha, tem um shopping de Londrina, que não é no centro, afastado, que de dezembro para fevereiro perdeu 96 lojas que estavam locadas. Saíram 96 lojistas. E o aluguel é baixinho, pequenininho. Olha, quem achava ainda que não tinha crise, esse exemplo aí é contundente. 96 de 97 lojas saíram, lojistas, né? Saíram do shopping. Não é brincadeira, não. Amanhã você pode almoçar ou jantar no Gin Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gin Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin Gin, vem agora. Gin Gin, então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin Gin. Seu momento de sabor. Aqui comigo está o gerente comercial da Exato Software, o Claudemir Garcia. Boa noite, Claudemir, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Eu falo Claudemir, mas todo mundo trata por Garcia, não é? Exatamente, fique à vontade. Igual o Carlos Alberto Garcia do Londrina, é Garcia. Ninguém, não é? A Exato Software é uma empresa pioneira no seu segmento, mas sempre está trazendo inovação. Não é à toa que é líder de mercado no país e principalmente aqui em Londrina e região. E um dos produtos que tem agradado muito aos usuários é a gestão eletrônica de documentos, que eles chamam de GED, GED BKS. Garcia, do que se trata o GED? Bom, Marcelo, boa noite aos telespectadores aí que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, Marcelo. Seja bem-vindo. O bacana disso daí, quando você comentou sobre a Exato Software, é comentar que a Exato Software é uma pioneira, né? Eu acho que isso aí é um fator que vem de encontro justamente esses trabalhos que a gente está fazendo, que também somos pioneiros no trabalho do GED. GED, para você ter um entendimento, ele é um projeto que nós estamos trabalhando na gestão eletrônica de documentos. Importante salientar na gestão eletrônica de documentos é que a gente hoje enxerga a necessidade das empresas, tanto das empresas de gestão quanto das empresas de contabilidade. O que ele faz? Ele armazena os documentos na nuvem. Opa! O fator de armazenar documentos na nuvem não quer dizer que a gente coloca qualquer coisa lá. O GED, por ser gestão, ele também faz auditoria do XML que a gente armazena na nuvem. Então são processos bastante interessantes, tanto para os empresários, para entender o que está sendo posto lá e guardado lá na nuvem, né, quanto para o contador. Então, esse é um dos processos que a gente trabalha. Necessitou, busca lá, sabe tudo o que acontece. Está tudo auditado, inclusive o XML, entendendo que o que está lá é algo confiável, né? É algo que já está checado e verificado com a sua autenticidade. Porque muitos empresários, embora tenham seus departamentos contábeis, financeiros, ou a empresa que opta por escritório de contabilidade, ele pensa, não, está tudo em ordem, todos os meus documentos estão guardados em algum lugar. Mas, na verdade, não é isso, né? Não. Se ele não tiver essa gestão perfeita, e principalmente eletrônica hoje... ele é passivo de multa. Né? Ele pode ser surpreendido com notícia ruim, é isso? Com certeza. Como isso acontece, é bem comum isso acontecer, né? De você ter lá documentos guardados, de repente esses documentos foram cancelados, né? E isso não está sobre o conhecimento, ou seja, o volume também das informações se torna um pouco complexo para as pessoas ficarem trabalhando com todos esses dados. Por isso você ter um único local, um centralizador disso daí, inclusive com a gerência desses dados, que é um fator pioneiro. E ele é adequado para que tipo de empresa? Às vezes alguém que está vendo, isso é para empresa grande. Como é que se diz para nós? Todo tipo de empresa que emite documentos fiscais, ou seja, notas fiscais eletrônicas. E todo tipo de nota fiscal eletrônica. Também, inclusive, de serviço. Certo. Né? E a gente trabalha com essa auditoria, nós temos uma relação de todas as cidades que nós atendemos a nível Brasil. Tá? Isso a gente trabalha a nível nacional. Então, a partir daí nós
nós temos também outros projetos que se coligam com essa necessidade. Mas eu estou vendo aqui, por exemplo, o cruzamento de auditoria das obrigações acessórias. O que vem a ser isso? Então, como o GED, ele é uma funcionalidade que nós temos, é um projeto que nós temos que armazena os documentos e audita o documento ou XML que está lá guardado, a gente também tem um trabalho em cima dos arquivos que a gente chama de compliance. O compliance, ele é uma funcionalidade que nós trabalhamos com o cruzamento e auditoria das informações que existem lá. Vou tentar colocar isso aí simplificar para ser melhor entendido. Quando você declara para o governo todos os seus documentos, todas as suas vendas, né, você declara isso através do SPED, de alguns documentos que são enviados para o governo. Certo. O que a gente se antecipa a isso e verifica o que o governo checa, nós checamos isso na antecedência. Para o empresário não ter justamente as surpresas, né? De chegar lá e estar com dados errados, com dados que estão faltando, né? Isso daí que a gente trabalha com compliance. Os dois, então, um complementa o outro, é isso? São todos uma linha complementar, né? São linhas complementares e assim, se você me perguntar, para qual empresa? Toda empresa que emite documento fiscal. Isso, inclusive, empresas que estão no Simples, pequenas empresas, hoje, meu amigo, né, que está em casa aí, não tem como fugir do leão, da Receita Federal, da Receita Estadual, não há como fugir, né? Não. Hoje a gente vê isso aí como uma extrema necessidade. As empresas hoje têm isso como necessidade. Então o melhor é se organizar, né? Perfeito. Nós não sobrevivemos mais hoje sem esse tipo de controle, né? Pelo volume de trabalho que a gente tem, né? Então isso daqui se torna realmente uma necessidade básica das empresas. E aí vem uma terceira questão. Aliás, você já falou tudo sobre esse cruzamento ou há mais alguma coisa que você queria? Eu acho que é mais ou menos isso daí. E aí tem a recuperação de tributos, que é uma outra ideia da Exatos aí. É um outro projeto que nós estamos trabalhando, que vai na mesma linha de colaboração com as empresas. Essa recuperação de tributos é bem interessante a gente comentar, por quê? Porque, como o próprio nome fala, recuperar o tributo é algo que você está pagando para o governo e aquilo não deveria ser pago. E acabou, pela gama de cobrança que o governo nos tem de tributos, a gente acaba deixando passar alguns valores e pagando a mais para o governo. Então, essa recuperação de tributos é uma consultoria que nós damos para as empresas, onde a gente checa esse trabalho que é feito de todos esses documentos e analisa, existe tributo pago a mais? Se existir esse tributo, veja que eu coloquei a palavra se, né? Se existir esse tributo, nós vamos fazer um trabalho de recuperar esses valores para o empresário. Então, é um trabalho bacana, justamente nesse momento, você comentou sobre crise, né? Exato. Isso aí está na nossa porta já, e está aqui dentro de casa, né? Já está bem pertinho da gente. Então, o bacana de trabalhar na recuperação de tributos, que a Exatos trabalha pelo êxito, inclusive. Então, o que seria trabalhar pelo êxito? Se existe o valor a recuperar, né, nós vamos participar desses valores a recuperar. Se não existe, o empresário também não vai ter despesa conosco. Entendi. Então, a gente está investindo junto com o empresário na crise. E em muitos casos dá certo, né? Todos os casos, nós temos hoje estatística que 100% do nosso trabalho é certeza da eficiência. Olha, não é brincadeira. Não. O Garcia, voltando à questão dos... nós falamos para as empresas, mas com o GED, com o compliance, o escritório de contabilidade, como ele sai ganhando? Aí é uma ideia para os clientes dele? Conta para a gente. Perfeito. Para a gente entender um pouquinho do escritório de contabilidade e empresa de gestão, a Exatos tem uma política de trabalho onde nós trabalhamos com softwares para empresas de contabilidade, onde nós temos folha de pagamento, escrita fiscal, controle patrimonial e contabilidade. Além desse básico que a gente trabalha com os escritórios de contabilidade, esses documentos vêm também a garantir que o contador tenha confiança nos dados que ele está trabalhando para a empresa de gestão cliente dele. Então, o que o contador hoje tem como vantagem? Ele trabalha com esse software nosso, né, fornecendo um serviço para o cliente dele de armazenamento dos documentos para o cliente dele. Ah, entendi. Então, o contador pode melhorar a eficiência dele com os seus clientes, né, garantindo a guarda desses documentos, inclusive auditando os documentos. Então, isso daí é a eficiência que a gente dá para também os contadores. É porque, do ponto de vista físico,
seria hoje impossível armazenar documentos em qualquer lugar, né? Exatamente. Marcelo, tem um fator bastante importante aí do nosso trabalho, que é assim, a Exatos sempre é preocupada com a eficiência disso daí. Para isso, nós fechamos uma parceria, inclusive recentemente, com o escritório Vitória, que é aqui da nossa região, é do Jaime, inclusive ele é integrante do SESCAP, ele faz parte hoje da presidência. SESCAP é o sindicato, né, dos escritórios. Isso. Então, por que essa parceria vem de encontro com esses trabalhos que nós fazemos? Justamente para entender a real necessidade dos contadores. Para não desenvolver um produto que não tem aplicação correta lá. Exatamente. Então, é assim, trabalhando com eficiência para quem precisa dessa eficiência. Entendi. E o próprio Vitória opera também esses produtos já para ver se está dando certo aqui. Perfeitamente. Inclusive, nós temos estatística disso daí, qual que é os graus de eficiência, como que as empresas de gestão estão trabalhando, se o cliente do contador, ele tem, qual o nível de eficiência que ele está tendo com o escritório dele. Eu não sei se você, acho que a gente até publicou recentemente um comercial sobre a galinha dos ovos de ouro, né? Lembro. Essa galinha dos ovos de ouro é justamente uma analogia que a gente faz, porque quem que não quer levar isso para o seu cliente, né? É verdade. Levar esse tipo de eficiência e procurar também não ter muito esforço, né? Porque o esforço gera custo. É verdade. Então, o aproveitamento desse esforço aí, que é onde o contador sai ganhando bastante. Vamos dizer, ele corta caminho de uma forma... Ele aproveita aquele esforço que é feito por um empresário da gestão, então todos aqueles dados que são gerados lá na gestão, a gente traz ele para o escritório de contabilidade, e onde o contador antes existia muito retrabalho. E isso era um problema, isso é uma luta constante dos contadores, né? Ou seja, dor de cabeça. Dor de cabeça. E esse retrabalho tem que ser minimizado. É verdade. Né? A gente até pega como exemplo isso daí, o trabalho dos bancos, né? Certo. Hoje a gente chega numa agência bancária, é você mesmo que imprime o seu próprio talão de cheque, você até grampeia ele, né? Então a gente está nessa vertente de trabalho. Por exemplo, o Banco do Brasil, e o Rosano, presidente da BB bem disse, já teve 1.350 funcionários aqui, hoje tem 200 em Londrina. Isso só é possível pela tecnologia e a eficiência do trabalho. Aproveitamento do esforço do cliente em benefício do banco. E é isso que a Exatos proporciona com todos esses produtos, né? Perfeitamente. Inclusive, a Exatos atende escritórios no Brasil todo. Sim. Eu lembro daquela questão de Belo Horizonte, um escritório muito grande de contabilidade, né? Exatamente. Eu nem imagino um escritório de contabilidade com 300, 400, 500 funcionários, mas tem, né? Tem, inclusive são escritórios de contabilidade que trabalham 24 horas, às vezes não fecham. Barbaridade. Trabalham em turnos, né? Isso a gente tem. Imagina o cliente desses escritórios, quem são, né? O grau de exigência dele, de trabalho desses escritórios são altos. Não é brincadeira. São altos, é bem bacana o e trabalho. E alguém pode dizer, mas daí eu tenho uma empresa, eu vou lá e instalo o software de gestão eletrônica de documentos da Exatos. Mas e aí, quem que vai me explicar? Quem que vai me ajudar a tornar isso uma prática aqui? A real. Exatos? Como que a gente chega nesse processo? Como é que é? Então, a Exatos hoje trabalha com uma metodologia que a gente chama de CAs. Nós temos CAs, ou Centrais de Atendimento. São empresas que estão, nós temos no Brasil inteiro todas essas empresas, nós estamos com uma média de 160 a 170 centrais de atendimento em todo o território nacional. E o que a gente faz? Essas leads, que a gente chama de lead, essa necessidade, ela chega através da gente, através do site, né? A pessoa entra no nosso site lá no www.exatos.com.br, registra a necessidade, a gente encaminha para essa unidade de atendimento, né? E esse colaborador, esse profissional, né, um consultor, vai até as empresas e analisa a necessidade e coloca realmente o produto correto para ele. Nós trabalhamos com vários produtos. Por exemplo, hoje eu tenho software de gestão que está na nuvem. Sim. Né? Opa. Claudemir Garcia, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. E sucesso lá na Exatos. Obrigado, Marcelo. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. De 7 a 17 de abril, Expo Londrina, os shows mais esperados do ano. Wesley Safadão, Taeme e Thiago, Loubé, Anitta, Fiduma e Jeca, Luan Santana, Jorge e Matheus, Matheus e Cauã, Gustavo Mioto, Henrique e Juliano, Pedro, Paulo e Alex. E Festival Talentos Sertanejos. Antecipe sua compra e garanta o benefício do ingresso promocional. Acesse Expo Londrina 2016 e confira a programação completa. Expo Londrina, a melhor do Brasil.
Quer economizar na volta às aulas? Comece se livrando dos pacotes. Fique livre para ligar, livre para curtir. Plano Livre Sercontel. 20 centavos a ligação para Sercontel e 30 centavos para outras operadoras por chamada, além de muita internet. Tudo por apenas R$15. Como é que é? Fala de novo. Tudo por apenas R$15 por mês. Plano Livre é Sercontel. Soluções completas. E o resto é tudo nhenhenhen. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Um dos mais lindos skylines do país tem muitas histórias para contar. Quantos namoros começaram? Quantos amores prosperaram? Quantas famílias se formaram? Quantos sonhos se realizaram? Fazer parte da vida e das conquistas de milhares de pessoas faz parte da nossa história. Afinal, não é a qualquer hora que você encontra uma empresa em que pode confiar uma vida. Quadra 30 anos, transformando sonhos em histórias reais. A força do agronegócio aliada à melhor agenda técnica de seminários, palestras e oficinas, promovendo a troca de informações e conhecimento. Confira a programação completa. Expo Londrina, de 7 a 17 de abril. A melhor do Brasil. Bom, continuando o programa Militão e Militão dessa segunda-feira, quero informar que para as escolas, de uma maneira geral aqui em Londrina, na região, que já estão abertas as inscrições lá na Sociedade Rural do Paraná, para as escolas que querem visitar a exposição, a Expo Londrina 2016. Tem que se cadastrar no site, no escolas@srp.com.br. A visita é de graça, né? Você sabe. E muita gente, muitas crianças têm aí uma opção, né? Uma oportunidade para conhecer uma série de coisas através dessa iniciativa da Sociedade Rural do Paraná. As visitas são de 11 a 15, né, de segunda a sexta-feira. E, normalmente, mais de 30 mil crianças vão ao Parque Ney Braga sem pagar ingresso por conta dessa iniciativa da Rural. Bom, aproveite amanhã para ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Aqui conosco está o consultor Adnilson Hipólito, um consultor de muita referência em todo o país e com um grande trabalho em diversos segmentos, principalmente em escritórios de advocacia. Boa noite, Adnilson, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa questão de gestão nos escritórios de advocacia. Adnilson, a sociedade de advogados deve pensar, então, como as empresas pensam? Marcelo, de fato. Bom, o empresário, ele tem diversas diretrizes e questões para planejar e desenvolver uma empresa. O escritório de advocacia também deve pensar assim, os seus sócios. Ele lida ali com gestão financeira, RH, pessoas, carreira dos advogados associados, a parte societária, clientes, planejamento, enfim, um arcabouço de serviços que devem ser
desenvolvidos e produzidos. Então ele tem que pensar assim como um empresário, como uma empresa pensa, planejando sempre o futuro do escritório. Nada de improviso, né? Nada de bagunça também, como tem em muitos, né? Pois é, essa é uma questão que envolve também, aproveitando, a questão da cultura da sociedade, né? Ou seja, o modelo top-down. Eu tenho que mudar a cultura e a filosofia dos diretores, dos sócios, eles precisam pensar diferente, porque vivemos épocas diferentes, sobretudo esse momento de recessão do país, todo o problema social, econômico, político. Os sócios eles precisam empreender, então tem que ter esse viés empresarial e empreendedor para avançar aí no futuro. E como, Adnilson, os sócios devem agir internamente frente ao planejamento do escritório? Marcelo, internamente nós sabemos que a empresa ela trabalha com 2 ambientes, né? E assim é para todos nós, um ambiente interno e um ambiente externo. O escritório de advocacia também não é diferente. Então, internamente, alguns pontos que é legal ressaltar do ponto de vista dos sócios, é ele pensar no planejamento estratégico do escritório. Como se desenvolver, quais são as metas, a missão, a visão, ferramentas de gestão, trabalhar os clientes, desenvolver novas ações, um plano de ação, olhar o mercado, olhar o segmento em que os seus clientes atuam, olhar o nicho, o perfil da carteira de clientes que ele tem. Também tomar decisões, aprender a tomar decisões. Isso é muito difícil, né, para os sócios. Assumindo riscos. E assumir risco é ter essa veia empreendedora, né? É assim que se cresce. No esquema tático, fazer a liderança jurídica do escritório. Aquele líder, aquele sócio que desenvolve junto com a sua equipe de advogados, associados, um trabalho junto aos clientes e junto aos processos. E o sócio operacional, aquele sócio que vai cuidar da parte administrativa, financeira, TI, RH, que tem essa pasta, vamos dizer assim, dentro da sociedade. Nada de ficar acomodado, né, Adnilson? Nada de ficar acomodado. Hoje é relevante, é importante e todos precisam tirar, de fato, a bunda da cadeira. E no ambiente externo, Adnilson? Os sócios devem desenvolver um planejamento de que forma? O sócio estratégico, Marcelo, no ambiente externo, então ele deve trabalhar o movimento processual, ou seja, qual é o relacionamento dele que ele tem com o magistrado, com os próprios colegas advogados, o que ele pode ajudar e influenciar na questão processual. A estratégia institucional também nessa parte estratégica no ambiente externo, ou seja, palestras, cursos, relacionamento com empresários, fazer esse institucional e esse educacional do escritório. Na posição tática, vamos dizer assim, a relação com os clientes e negócios, ou seja, ele tem que se acostumar e se aproximar desse ambiente de negócios e com os clientes, fazer realmente a integração e o relacionamento com os seus clientes. E ainda no ambiente externo, a questão operacional desse sócio, certo. Ou seja, executor de operações e atividades. Aquilo que é decidido, alguém tem que executar. Então essa é uma pasta também do sócio dentro do ambiente externo. Nada de ficar ilhado, né? Isolado. Eu sou bom na petição aqui, mas não quero falar com o juiz, não quero falar com a AB. Quem fizer isso, o que acontece, Adnilson? Ficar ilhado, isolado. Essa é uma questão importante que você levanta, porque você tem aquele sócio que é processualista, você tem aquele sócio que é cumpridor de prazo, você tem aquele sócio que é pesquisador, que desenvolve teses, e isso é muito bom para a sociedade, tem que ter isso. Mas também do outro lado você tem que ter aquele sócio que tem o timbre mais comercial, mais para o relacionamento, para desenvolvimento de negócios, para reuniões com grupos de empresários. A união desses dois lados é que faz a força e ajuda o escritório a se desenvolver no futuro e pensar diferente. Eu já conversei com advogados, Adnilson, que sequer sabiam quanto cobrar por tal causa, né? Quanto será que eu vou cobrar? Até isso, né? Não tem a noção empresarial de saber quanto vale aquilo, né? Sim, de fato. A precificação, como cobrar os honorários, isso é um calo no sapato dos advogados, né? Cobra-se sempre um valor aí diante do mercado ou aquilo que acha-se que pode ser cobrado e definido.
mas existe uma técnica por trás disso, que é a precificação, qual é a valorização do escritório, qual é a competência desse associado ou desse sócio que trabalha com o cliente, uma série de variáveis que precisa ser analisada. Adnilson, quem que pode entrar em contato com você para maiores esclarecimentos e conhecimentos sobre gestão estratégica para escritório de advocacia? Marcelo, nós temos um público muito vasto dentro da advocacia. Somos altamente especializados no mercado jurídico, atuamos somente com sociedade de advogados. Então, aquele novo advogado que está iniciando a sua carreira, aquele novo advogado que abriu o seu escritório e tem interesse num plano de negócios, num planejamento, pode falar com a gente. Aquele escritório que também já está atuando há 5, 10, 15, 20 anos e precisa implementar técnicas de gestão, ferramentas de gestão, melhorar a sua performance, olhar a lucratividade, também pode entrar em contato com a gente. E como é que faz para entrar em contato? Tem o nosso site, www.gestãolegalnaadvocacia.com.br, o nosso e-mail, contato@gestãolegalnaadvocacia.com.br e o telefone do nosso escritório em Londrina, 43 3329 4414. Inclusive escritórios que já estão com um problema sério, né, de gestão. Até aí você entra para consertar? É possível ou não dá mais? Falou, que nem há empresas que quebram, né? Mas há escritórios que não é isso, que a bagunça ali entre retirada, entre o que o cara gasta e ganha é tão grande, mas dá para consertar? Você já deve ter pego muitos casos assim, né? Sim, esse é um ambiente, uma situação muito tradicional. Então você tem um ponto, uma situação específica, até para escritórios maiores, que precisa ser solucionado ali e trazer uma estratégia e uma solução. Nós atuamos dessa forma, trazendo essa solução, buscando a implementação e a inovação com a gestão dentro do escritório. O Adnilson também é autor de livros, né? Está escrevendo algum livro novo, não? Estou aí caminhando para o final do meu segundo livro. Opa! O meu primeiro livro é Finanças na Advocacia, para quem não conhece, e o segundo livro está saindo dentro da linha do planejamento estratégico, mas ainda é surpresa. Opa! Mais para frente vamos falar disso então. Adnilson Hipólito, muito obrigado, grande abraço para você, sucesso. E você que é advogado, ou que vai começar no ramo, ou que já está no ramo, lembra desse site, gestãolegalnaadvocacia.com.br. Obrigado, até mais. Obrigado. Boa noite para todos.